Vamos lá para cima, vamos lá para o RC-COP, que está sobrevoando a grande circular, onde agora há pouco aconteceu um acidente gravíssimo envolvendo um carro e um micro-ônibus. Fala, Adeilson, qual é a situação aí nesse momento? Olha só o estado do carro, meu Deus do céu. Fala, Adeilson. Pois é, Dani. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha amanhã no ar, nesta quarta-feira, muito tumultuada, transporte coletivo paralisado e agora essa colisão envolvendo um Voyage, a informação que a gente obteve, um carro de passeio e um ônibus particular. E, consequentemente, Dani, nós tivemos a informação de que 3 pessoas acabaram morrendo nesta colisão envolvendo este ônibus particular e este carro de passeio, mais precisamente o Voyage, como Alex Gomes mostra neste momento. O acidente fatal aconteceu aqui na Grande Circular 2, nesta via que dá acesso aqui para a Reserva Duque, na zona leste da capital do Amazonas. O fato aconteceu mais precisamente em frente à Escola Estadual Frei Mário Monasselli, que é uma escola muito conhecida neste ponto da nossa cidade. E, infelizmente, a gente mostra uma imagem muito forte. Vamos fechar lá, Alex, no carro, que inclusive está coberto ali por alguns plásticos. Neste momento, a gente observa que ao lado dele tem 2 viaturas do Corpo de Bombeiros. Também já chegaram por ali viaturas, carros da Polícia Militar. E a gente observa que por aqui está tudo paralisado na Grande Circular 2, nesta via que dá acesso aqui para o Nova Cidade e também para a Cidade de Deus. A gente observa ali completamente destruído. Tem um agente do Manaus Trans próximo da situação. Infelizmente, a informação que a gente traz não é boa. São 3 vítimas fatais a priori nesta colisão envolvendo este carro particular e este ônibus também. O ônibus, a gente observa, Dani, é aquele ônibus lá na frente. Vamos fechar lá, Alex? Exatamente, está aí, ó. Este ônibus aí, o de trás. Este ônibus de trás, a gente observa que deve ter sido ele, até porque a frente deste ônibus está completamente destruída. A gente vai dar um 360 aqui, eu, comandante Robson Teixeira, e o Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico. A gente vai mostrar a parte da frente deste ônibus aí, que o Alex mostra agora em detalhes. Ali, ó, está um pouco destruída a frente deste ônibus particular. A gente observa ali o motorista também, algumas pessoas que já chegaram para começar. O lado ali, o lado esquerdo, aquela parte onde fica o motorista, está completamente destruída aí deste ônibus que o Alex Gomes mostra. Vamos abrir agora, Alex. Vamos abrir para mostrar ali atrás, mais uma vez, a movimentação dos profissionais que chegaram para essa ocorrência. Existem também agentes do Manaus Trans já aqui. Infelizmente, a situação é muito complicada, é uma situação triste que a gente não queria trazer para os nossos telespectadores, os nossos amigos do Manhã no Ar. Mas infelizmente a gente traz que 3 pessoas acabaram morrendo nesta colisão envolvendo um carro particular, mais precisamente um Voyage, e este ônibus particular também. Dani. A gente vê nesse momento as autoridades, a polícia, né, passando um cordão de isolamento, tentando afastar as pessoas. Olha só, inclusive as próprias viaturas estão servindo nesse momento para que seja feito esse isolamento. As pessoas estavam muito próximas ao local do acidente, são cenas realmente muito fortes para quem está ali. A gente imagina qual é a situação. A informação que a gente tinha anterior, que 6 pessoas estavam a bordo, essa foi a informação inclusive que eu dei, Adeilson, no início do programa, que 6 pessoas estavam a bordo, 6 pessoas, sendo 4 mulheres e 2 homens. Agora o Adeilson já traz informações mais atualizadas, que 3 pessoas, infelizmente, nessa tragédia que aconteceu agora há pouco, agora de manhã, 3 pessoas morreram nesse acidente gravíssimo aí na Grande Circular. A gente tem alguma informação se havia outras pessoas dentro do carro, Adeilson, se há feridos nesse acidente? Dani, a gente não tem essas informações. Inclusive, a informação que nós temos, nós tivemos 2 informações ainda. Realmente que haviam 6 pessoas mortas. Mas chegou agora uma segunda informação para a gente, por meio de algumas fontes que nós temos, de que 3 pessoas acabaram morrendo. Então, uma informação ainda não precisa. A gente vai estar acompanhando. Oi, Dani. Certo, então a gente vai confirmar, na verdade, se sabe, então, nesse momento, o seguinte: é um Voyage cor preta,
Esse acidente aconteceu agora, no início da manhã, na Avenida Grande Circular. Existe aí uma dúvida se eram 3 ou 6 pessoas que estavam dentro, mas a gente consegue ver pelas imagens que o Adeilson, Alex, o comandante Robson trazem ao vivo agora do RCCOP, que foi um acidente realmente de grandes proporções. Não tem como acontecer isso que aconteceu nesse carro, se não em grande velocidade. A gente acabou de mostrar para você também o ônibus está muito batido, mas é um carro obviamente muito maior e sofreu muito menos impacto. Olha aí, nesse momento a gente volta com as imagens do ônibus e realmente o ônibus está bastante danificado, a frente dele está bastante danificada, mas nada que chegue, se aproxime do estado que ficou aquele carro de passeio completamente destruído. Inclusive a gente só sabe a marca, né, que é um Voyage, porque foi descrito pelos bombeiros, pela polícia que está lá. Que a gente sequer consegue identificar pelo estado que ficou o carro realmente completamente destruído. Há muitas dúvidas em relação a isso, né? O carro ele está na contramão, aparentemente, ele deve ter rodoviado, deve ter rodopiado aí para ficar nessa posição. Muita gente agora paralisa a Avenida Grande Circular. Adeilson, quem está nesse ponto, olha só, as pessoas sendo retiradas, agora os curiosos sendo retirados aqui, você vê na direita do seu vídeo, agora bem no centro do seu vídeo, porque o cordão de isolamento que o Corpo dos Bombeiros acabou de passar está afastando essas pessoas, esses curiosos. Você continua acompanhando então daí, né, Adeilson? Ok, a gente vai continuar acompanhando, Dani, e a gente, só para deixar bem claro para quem anda por aqui pela Grande Circular, que a colisão, este acidente aconteceu para quem vem do Nova Cidade em direção à Cidade de Deus, aqui pela Grande Circular, que dá acesso inclusive aqui à Reserva Duque, na zona leste da capital do Amazonas. Então esse acidente foi no sentido Nova Cidade, Cidade de Deus. Realmente foi uma colisão muito forte. Aí as imagens que a gente mostra, principalmente do carro, realmente completamente destruído na contramão, é uma ilustração desta situação, deste acidente com vítimas fatais que aconteceu aqui na Grande Circular 2, na zona leste da capital do Amazonas. Inclusive, Dani, vamos tentar só abrir um pouquinho, Alex, para mostrar que tem um desvio lá na frente, para quem vem, por exemplo, lá do Nova Cidade, que normalmente faz esse trajeto para tentar sair da Zona Norte e ligar ali para a Zona Leste. Lá na frente ali tem um desvio que já foi feito, inclusive, pelos profissionais do Manaus Trans. Então, o que normalmente pegaria aí o trânsito aqui pela Grande Circular 2, passando em frente da Reserva Duque, o Alex mostra agora ali, ó, lá em cima, naquele retorno, então, quem vem lá do Nova Cidade, já entra ali pro lado da Cidade de Deus. Tem um desvio que foi feito exatamente pelos profissionais do Manaus Trans, até porque, para deixar esta parte aqui, este local que aconteceu essa tragédia aí, realmente bem aberto, bem à disposição dos profissionais do Corpo de Bombeiros e do Manaus Trans realizarem os trabalhos aqui na Grande Circular 2. A gente continua por aqui acompanhando essa tragédia na zona leste da nossa cidade, infelizmente, na manhã desta quarta-feira. Dani. Adeilson, acabaram de chegar algumas informações agora, confirmando pelo SAMU, que são informações do SAMU e do Corpo dos Bombeiros, que infelizmente, realmente, essa tragédia é maior do que a gente possa imaginar. 6 pessoas, meia dúzia, 6 pessoas que estavam no carro e todas, infelizmente, morreram. Então, o Corpo dos Bombeiros e o SAMU acabam de atualizar aqui com a produção, que acabou de chegar essa informação então aqui no estúdio, que 6 pessoas estavam nesse carro, todas morreram, não há sobreviventes. E segundo esse acidente, e segundo informações preliminares, segundo testemunhas, essas pessoas estavam em um bar, né? Elas estavam próximas ali a um posto de gasolina. É possível, inclusive, que o motorista tivesse alcoolizado, segundo as informações das testemunhas e do SAMU, e infelizmente essa tragédia então foi vista, a gente está acompanhando aí na manhã dessa quarta-feira. As imagens são muito fortes, você vê nesse momento os bombeiros cobrindo o carro, já estava coberto com essa lona azul, e agora a gente acompanha para eles, enfim, terem alguma modificação de legistas, inclusive, eles estão aí manipulando o carro, mas que ele foi coberto por uma questão de preservar, né, infelizmente, essas vítimas que não resistiram a esse acidente gravíssimo. Adeilson, o Márcio Azevedo já está aí na área, viu? Ele já foi deslocado para aí
E a gente, inclusive, vai falar com ele agora. A gente continua com as imagens do RCCOP, mas eu gostaria de pedir o Márcio Azevedo, que já está aí embaixo. Você me ouve, Márcio? Infelizmente, é uma cena aqui indescritível. A polícia teve que colocar agora um pano, um plástico azul sobre o veículo, porque as imagens são extremamente fortes. O ônibus que colidiu da empresa Transdeno, um ônibus do transporte especial, você que era motorista? Outra empresa. O que foi que aconteceu? Então, o que aconteceu é que o nosso carro vinha nesse sentido, indo para a fábrica, e eles contramão. Eles foram para cá. Eles passaram por cima do canteiro aqui, aí bateram ali e pegou nosso carro aqui. Isso aconteceu. O pessoal do seu ônibus está todo mundo bem, graças a Deus não aconteceu nada, só impacto mesmo, mas não aconteceu nada com o nosso pessoal. Como é que o senhor chama? Wagner. Obrigado, Daniela. A gente conversou com o seu Wagner, que é responsável pela empresa. Você vai voltar a conversar com o senhor daqui a pouquinho? A gente vai aqui encostar no local, Dani, ou seja, pelo que ele nos passou, o veículo entrou na contramão, Daniela. O veículo entrou na contramão, deve ter perdido o controle e ficou completamente destruído. A imagem aqui a gente não consegue nem visualizar que veículo é esse que está envolvido no acidente. Agora, o fato é que todo mundo que estava dentro está com parte do corpo dilacerado. A cena é horrível, Daniela. A cena é muito horrível. Márcio, a gente sabe, você consegue apurar exatamente a hora que aconteceu esse acidente? Imagino eu que tenha sido agora já com um dia claro, né, de manhã. Cerca de 40 minutos. Cerca de 40 minutos. Então, assim, esse ônibus transportava trabalhadores, operários, para uma fábrica do distrito, é isso? Exatamente, ele estava na rota, pegando os trabalhadores aqui da Zona Norte, para a área da Cidade de Deus, ia para a Grande Circular, passando no sentido da reserva Adolfo Duque, e como disse o supervisor da empresa, o veículo veio na contramão, que deve ter perdido o controle e colidiu na lateral. O ônibus está batido na lateral dianteira esquerda, na área do motorista, onde ele está batido. Essa é a situação aqui do local. Então, vamos ver se eu converso com o doutor Gerson, o delegado Gerson que está no local. O doutor Gerson está ao vivo com o nosso helicóptero aqui em cima para a TV A Crítica. O supervisor da empresa disse que esse carro entrou na contramão. O que o senhor já conseguiu de informação? Olha, nós ainda não temos nenhuma testemunha que tenha se apresentado e declarado tudo o que ela viu, né? Mas o tenente da Polícia Militar, ele já conversou com um mototaxista da área. O mototaxista disse que essas pessoas estavam no posto de gasolina ingerindo bebida alcoólica e desceram em alta velocidade fazendo manobras perigosas, né? E aí, a partir daí, isso já foi confirmado por outras pessoas. Eles perderam o controle do veículo, bateram no meio-fio, né, no canteiro central que é aqui, na verdade, subiram para a contramão e aí então colidiram com o ônibus que estava descendo a avenida. Quantas pessoas estavam nesse veículo, doutor? 6 pessoas. Alguém sobreviveu? 3 pessoas na frente, 3 atrás, todas estão mortas. Olha, conversando com o delegado Gerson Pintosa, que é delegado de saúde, plantão no 13º ou no 6º? No 6º Distrito Federal de Polícia, que é a área da Zona Norte, que cuida do 6º DIP na hora do plantão, dando esses detalhes para a gente, Daniel, infelizmente, do que aconteceu na manhã de hoje, aqui na Avenida Grande Circular 2, na Zona Norte de Manaus. Márcio, então, os corpos, as pessoas ainda estão dentro do veículo. Quando é que vai começar, todos, então? Todos. Quando é que vai começar, então, o trabalho dos legistas? O IML já está a caminho? Qual é a situação nesse sentido? O Instituto Médico Legal já está com o veículo aqui no local. Já existem, o Corpo de Bombeiros também já está aqui para utilizar equipamentos para tentar abrir aqui a lataria e retirar essas pessoas que estão ainda dentro do veículo. Tá certo. Infelizmente, é nossa obrigação mostrar, mas é realmente uma tragédia. Sempre é muito triste, a gente sabe, as pessoas têm famílias, enfim, é muito triste uma situação como essa que a gente mostra nesse momento, 6 pessoas com um acidente fatal de carro, agora há pouco, cerca de 40 minutos atrás, na Grande Circular. Vamos fazer o seguinte, Márcio, você continua acompanhando aí, e eu vou voltar lá para cima com o Adeilson. Você me ouve, Adeilson? Perfeitamente, Dani. Então vamos fazer o seguinte, enquanto o Márcio acompanha então essa situação em terra aí, da retirada dos corpos, da apuração do que pode ter levado a esse acidente, já indícios que o motorista estava alcoolizado, vinha na contramão, como o delegado acabou de falar pra gente ao vivo. Vamos fazer o seguinte,
para quem circula aí pela área, mostra como é que a pessoa deve fazer, mostra a situação do trânsito, Adeilson, pra gente. Dani, olha, para quem vem, por exemplo, ali da Cidade de Deus, para quem vem da Zona Leste em direção à Zona Norte, já que esta via aqui, a Grande Circular, ela liga exatamente a Zona Norte com a Zona Leste da nossa cidade, para quem vem da Zona Leste, ali do Jorge Teixeira, do próprio Tancredo Neves, para quem vem da Grande Circular do Otávio Mirim em direção à Nova Cidade, até que o trânsito não está complicado, está bom. A retenção ela acontece só aí, onde o Alex mostra, na chegada exatamente da tragédia, até porque os curiosos param, olham, e aí realmente o trânsito fica um pouco mais lento aí neste ponto, onde o Alex Gomes mostra para quem vem da Zona Leste, reitero, para quem vem da Cidade de Deus, em direção à Zona Norte, em direção ali à Nova Cidade. Já para quem vem da Cidade Nova, da Zona Norte, em direção à Zona Leste, aí tem um desvio lá em cima, ninguém passa por aqui. Aí o desvio está acontecendo lá onde o Alex Gomes mostra neste momento. Esse desvio dá acesso para o condutor que sai lá do Nova Cidade, em direção aqui à Zona Leste, e por dentro ali do Cidade de Deus. Então tem toda uma orientação, inclusive tem até um articulado tentando sair ali da Cidade de Deus em direção à Nova Cidade. Então tem toda uma orientação, tem todo um direcionamento sendo feito por parte do Manaus Trans. Eles estão ali, inclusive, colocaram os cones até para evitar que o condutor que vem lá do Nova Cidade passe aqui pela situação. Eles estão entrando ali por dentro da Cidade de Deus. Então, tem todo o desvio e tem todo o acompanhamento e o direcionamento sendo feito exatamente pelos profissionais do Manaus Trans aí nesse desvio que o Alex mostra, inclusive, é numa curva que dá acesso lá para o Nova Cidade, para o Cidade de Deus e para a Reserva Duque. Então, o condutor que vem lá da Zona Norte, passando ali pelo Nova Cidade, tem esse desvio, então, por dentro aí do bairro Cidade de Deus. Inclusive, vamos só andar ali por dentro, Alex, mostra aí, ó. Olha aí, o condutor anda por aí, vai lá por trás, aí tem um desvio, como o Alex mostra. Pode seguir, Alex, para a esquerda. Vamos seguir aí, ó, seguindo a rota dos veículos, eles vão, aí, exatamente, pode ir, Alex. Eles seguem ali por trás da tragédia, e depois esse desvio dá acesso depois da situação, passando ali pela Escola Estadual Frei Mário Monacelli. Então, para quem vem ali do Nova Cidade, tem que ter um pouco de paciência assim, até a chegada ali para a Cidade de Deus, devido a esse desvio que está sendo feito pelos profissionais do Manaus Trans aqui na situação, aqui na Zona Norte. Dani. Adeilson, vamos fazer o seguinte então, o Márcio, como eu falei, está aí em terra, ele vai acompanhar agora esse trabalho de retirada, de remoção dos corpos feitos, que será feita pelo IML. São imagens realmente muito fortes por uma questão de preservar, né, as famílias dessas pessoas que morreram agora de manhã. São 6 pessoas que morreram nesse acidente de carro. Nós vamos sair então com o RC Cop daí e vamos lá para a empresa Global Green, para a garagem da Global Green, onde há uma paralisação desde as 4 horas da manhã. Existe um conflito, uma situação de conflito lá também entre motoristas que querem aderir à paralisação e outros que não querem. Então o Márcio continua acompanhando. Olha só, a gente mostra nesse momento, olha só, o IML, nesse momento, exatamente o que eu estava falando, o carro então foi deslocado até lá. A gente mostra a quantidade muito grande de curiosos, realmente muita gente em torno. Houve aí, a área foi isolada, né? Teve um cordão de isolamento, os carros estão servindo inclusive de apoio para esse cordão de isolamento. E agora então, nesse instante, vai começar o trabalho da perícia. A gente não vai acompanhar exatamente o trabalho por esses motivos que eu falei. Realmente são imagens muito fortes, né? Os corpos ainda estão nesse momento dentro do carro e a gente, por uma questão de respeito, vai deixar a imagem do jeito que está, aberta. Ó, você vê que a gente está com a imagem exatamente. Obrigada, agora melhorou ainda mais, Alex. A gente vai mostrar essa imagem de longe, por uma questão de respeito a quem está em casa, as famílias dessas vítimas também, né? Então, nesse momento o IML está aí, olha, com o carro destinado a esse tipo de trabalho e nesse momento, então, os corpos estão sendo retirados do carro para serem levados à sede do IML, onde ocorrerá a perícia. É isso, né, Adeilson? Exatamente, Dani. Inclusive, a cena é muito forte, nós estamos aqui bem próximo, uma situação muito complicada, infelizmente, a gente não gosta de mostrar isso,
mas a gente tem que noticiar e é uma cena muito forte. E só para ressaltar, Dani, que o desvio está sendo feito por dentro aqui do Alfredo Nascimento, pegando ali parte da Cidade de Deus, aí o condutor segue direto ao seu destino ali para a zona leste da capital do Amazonas. Passa pelo Alfredo Nascimento, passa pela Cidade de Deus e aí segue seu destino ali para a zona leste da capital do Amazonas. Infelizmente, esse fato aconteceu quase em frente aqui à Escola Estadual Frei Mário Monacelli, aqui na Grande Circular 2, e realmente é uma cena, são imagens fortíssimas, mas que infelizmente a gente tem que mostrar, porque temos que noticiar até para colaborar com o trânsito na manhã desta quarta-feira. Dani, de tempo aberto, o sol já começa a aparecer, mas infelizmente a gente mostra essa cena aí, dessa tragédia com 6 mortos aqui na Grande Circular 2. Dani. Pediria, Deilson, que o Alex se aproximasse um pouco mais da câmera, não tão fechado, numa questão de preservar o trabalho da perícia, as famílias dessas vítimas. Acho que a gente possa, de alguma maneira, acompanhar aí o que está acontecendo nesse momento. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho, então, aí nessa área onde aconteceu o acidente na Grande Circular. Daqui a pouco a gente tem os 2 factuais simultâneos, 2 acontecimentos simultâneos na cidade, que é esse acidente que a gente mostra agora, e também a paralisação de parte dos ônibus da Global Green, que é a maior empresa aí, de transporte coletivo da cidade. Existe hoje, nesse momento, pessoas querendo que os ônibus sejam paralisados, outros querendo trabalhar. A gente vai daqui a pouco para essa outra ocorrência, porque nesse momento a gente continua mostrando, então, o trabalho de retirada e o trabalho da perícia de retirada dos corpos desse acidente que vitimou 6 pessoas há cerca de 1 hora atrás na Grande Circular. Segundo informações do delegado, do delegado que acompanha esse caso, essas 6 pessoas, segundo testemunhas que disseram para ele, essas 6 pessoas estavam bebendo em um posto de gasolina até agora de manhã, e não se sabe direito o que aconteceu, mas 3 pessoas no banco de trás, 3 no banco da frente, ou seja, além do motorista, outras 2 pessoas no banco de passageiro, entraram pela contramão da Avenida Grande Circular e acabaram colidindo de frente, gente, de frente com um ônibus que levava trabalhadores para o distrito. Nesse momento a gente vê, olha só, algumas pessoas saindo, se movimentando, estão saindo ali, muitos curiosos, gente que vem e vai. É um momento de muito movimento, olha, em frente exatamente ao colégio Mário, eu não consigo ver daqui o nome, é Mário... Frei Mário Monacelli. Frei Mário Monacelli. A gente vê os adolescentes, as pessoas entrando no colégio e, como o Adeilson falou, inclusive a pista no sentido inverso está com trânsito lento, porque muita gente para, muitos curiosos, para ver o que está acontecendo. A gente tem mais alguma informação aí de baixo com o Márcio? Aí eu continuo com o Adeilson, produção. Então, o Márcio vai daqui a pouco entrar em contato com a gente, ele está acompanhando aí de terra. Aí por cima você consegue ver o que é nesse momento, Adeilson. Continua então o trabalho dos peritos, é isso? Exatamente, continua o trabalho dos peritos e aquela lentidão ali para quem sai da Cidade de Deus em direção à Nova Cidade. A gente mostra aí em detalhes. E para quem está chegando agora, Dani, só para ressaltar que essa colisão envolveu aquele carro completamente amassado e o ônibus. Vamos mostrar o ônibus, Alex Gomes, ali na frente, ó. Tá aí o ônibus. E um detalhe, né? O carro ficou completamente esmagado, acabado. Não foi à toa que a consequência deste esmagamento foi exatamente a morte das vítimas, dos condutores, das pessoas que estavam dentro do carro. Ele ficou completamente esmagado. E o ônibus, vamos mostrar a frente do ônibus, Alex Gomes. O ônibus, ele ficou só com aquela parte ali, ó, dianteira, onde fica o motorista, acabado. A gente olha ali embaixo que na frente do ônibus, do lado onde fica exatamente ali o motorista, ficou danificado, mas não foi, se a gente comparar com a situação do carro de passeio. O ônibus, graças a Deus, ficou só dessa forma ali, não houve vítima, apenas aquele susto muito grande, né? Que sofreram os industriários, os trabalhadores que estavam dentro deste ônibus. Graças a Deus, eles ficaram só assustados com a situação. Agora, infelizmente, as 6 pessoas que estavam
acabaram morrendo na hora, depois desse carro aí entrar na contramão. Esse é o ônibus e um pouco ali na frente, o Alex vai abrir e vai mostrar o carro, infelizmente, completamente destruído, com 6 pessoas mortas no interior dele. E neste momento a perícia chega por ali, os corpos, Dani, aos poucos, já vão ser recolhidos e colocados dentro aí do chamado carro-tumba do Instituto Médico Legal, que está ali ao lado do carro completamente esmagado. A gente observa, tem também mais uma viatura do Corpo de Bombeiros, outra viatura um pouco mais na frente, inclusive foram eles que chegaram aí para os primeiros atendimentos, até mesmo para tentar salvar as vítimas do carro particular, mas infelizmente não deu para fazer isso, até porque todos acabaram morrendo no momento da colisão, nesta situação, neste fato que aconteceu aqui na Grande Circular 2, que liga a Zona Norte à Zona Leste da capital do Amazonas, quase em frente à Escola Estadual Frei Mário Monacelli, nas proximidades aqui da Reserva Duque. Dani. E aí, Adeilson, a gente pode imaginar, sim, segundo as primeiras apurações da polícia, é uma mistura, é realmente uma mistura fatal, né? Álcool, contramão, você vê em contramão e em alta velocidade, porque um carro que ficou nesse estado, completamente destruído, não vinha realmente em baixa velocidade, não. Você junta álcool, uma noite sem dormir, porque teriam, segundo as testemunhas, essas pessoas teriam amanhecido aí bebendo em um bar, num posto de gasolina. Na contramão, talvez, provavelmente causada por todo o estado aí que o álcool provoca no motorista. E alta velocidade realmente é uma combinação fatal. Serve, inclusive, de alerta, né, para as pessoas que nos assistem agora, terem cuidado realmente. As leis de trânsito estão aí para serem cumpridas e para que as vidas possam ser salvas. Infelizmente, não é o que aconteceu na manhã dessa quarta-feira, uma tragédia envolvendo a morte de 6 pessoas em um acidente de carro na Grande Circular. A gente conseguiu contato com o Márcio, Adeilson, a gente vai falar com ele agora. Fala, Márcio, quais são as informações aí do trabalho da perícia? Eu estou aqui com o motorista do ônibus, o senhor Edinaldo, que vai nos contar a visão dele do acidente. Senhor Edinaldo, o senhor já tinha pego mais ou menos 20 e poucos trabalhadores da empresa, estava seguindo na rota, subindo aqui pela Grande Circular, quando tudo aconteceu? Foi, quando tudo aconteceu. O Voyage vinha do posto da pista e em alta velocidade. Deu uma guinada na pista e passou o canteiro central. Pulou para cima de mim. O senhor tentou desviar? Tentei desviar. O carro foi para a lateral da pista, estourou até o pneu dianteiro, tentando desviar. Por pouco, seu ônibus também não capotou? Por pouco, então chegou a capotar. Muito obrigado, Edinaldo. Olha, conversando aqui com o motorista do ônibus, Daniela, o ônibus já foi fotografado, está sendo feito trabalho de perícia, e a cena aqui também, por pouco, realmente, a tragédia não foi maior, o ônibus transportava mais de 20 passageiros na hora, indo com a empresa do distrito, e quando tudo aconteceu. Como ele falou, foi surpreendido aí pelo veículo na contramão, que só teve tempo de desviada. Agora, o que chama a atenção, Daniela, é que a lateral do ônibus aqui está cheio de marca de cor vermelha, e não precisa nem detalhar do que é. O ônibus, a lateral dele está toda suja aqui de uma cor avermelhada, proveniente das pessoas que estavam dentro desse carro, que ficou completamente destruído aqui na Avenida Grande Circular. Lembrando aos motoristas que o sentido da bola aqui do Nova Cidade até a Reserva Duque está interditado, viu, Daniela? Realmente uma tragédia que a gente mostra no Manhã no Ar, agora na manhã desta quarta-feira. Obrigada, Márcia Azevedo, continua aí embaixo acompanhando. Adeilson, vou com você agora e a gente vai, então, continuar aqui o programa com outros assuntos. Daqui a pouco a gente volta, então, com mais detalhes aí, com mais apuração sobre essa tragédia que aconteceu, então, na manhã dessa quarta-feira, vitimando fatalmente 6 pessoas. Obrigada, Adeilson, Márcio. Daqui a pouco, então, a gente volta para vocês. Até mais, Dani.